E aí galera, hoje a gente está aqui no canal do Latitude para conversar um pouco sobre um tema super relevante dentro das atualidades e dentro da geografia. A gente vai conversar sobre blocos econômicos. A primeira questão é fazer uma apresentação de como se organiza, quais são as formas de organização dos blocos econômicos. Nós vamos aqui então trazer as principais formas de organização. Quais são elas? Primeiro, a gente pode ter uma zona de livre comércio. Uma zona de livre comércio é a forma menos ampla de organização de um bloco econômico, né? É aquela organização onde nós temos apenas a circulação de mercadorias e serviços. Não existe organismos supranacionais, não existem leis transnacionais, assim como não existe também a livre circulação de pessoas. O NAFTA é um grande exemplo de uma zona de livre comércio. NAFTA é a sigla em inglês para Tratado de Livre Comércio da América do Norte, um bloco econômico formado aí pelos Estados Unidos, pelo México e pelo Canadá, né? Começa em 88, na verdade nem é chamado de NAFTA, porque é só a associação, o acordo econômico feito entre Estados Unidos e Canadá, e depois, em 1994, nós temos a adesão do terceiro elemento, que é o México, né? As negociações para a entrada do México, elas começam em 1992, que de fato só vai entrar em 1994. Beleza, gente? A próxima forma de organização de bloco econômico é uma união aduaneira. A união aduaneira, ela vai absorver todos os elementos de uma zona de livre comércio com um adicional. E qual é o adicional? É a criação da TEC, a Tarifa Externa Comum. A Tarifa Externa Comum, ela vai regular a negociação de produtos entre os países que compõem o bloco com países de fora do bloco. As tarifas alfandegárias, elas têm que ser mantidas para todos os países que estão envolvidos no bloco na negociação com terceiros, né? O Mercosul, apesar de se chamar de Mercado Comum do Sul, ele se propõe a ser aí uma união aduaneira, mesmo que ainda seja uma união aduaneira incompleta, tá, gente? O Mercosul, ele foi criado em 1991 com a assinatura do Tratado de Assunção, formado por Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Permaneceu com esses 4 membros até 2012, quando nós tivemos a entrada da Venezuela. Também em 2012 aconteceu o processo de suspensão do Paraguai por conta do golpe sofrido pelo presidente Fernando Lugo, que sofreu aí um processo de impeachment em menos de 3 dias. Os países membros do Mercosul entenderam que houve uma violação muito severa à democracia dentro do Paraguai e resolveram suspender ele por tempo indeterminado até que fossem convocadas novas eleições e se restabelecesse o ambiente democrático dentro do Paraguai. Beleza, gente? A próxima forma de organização de bloco econômico é o mercado comum. O mercado comum, ele é muito abrangente, ele é muito amplo, ele permite livre circulação de pessoas, ele permite a criação de organismos que eles vão responder por todas as nações que fazem parte do bloco, ele permite a criação de leis para as nações que compõem o bloco econômico, tá, gente? Então ele é muito mais abrangente, ele tem um potencial muito maior. A União Europeia, antes da adoção do euro, se enquadrava muito bem nessa classificação de um mercado comum, né? Então vamos resgatar aqui rapidinho como que se deu o processo de criação da União Europeia, mas de maneira bem rápida mesmo, né? Inclusive, tem uma outra videoaula aí falando sobre o processo de saída do Reino Unido, onde as etapas de formação desse bloco, elas aparecem de maneira mais detalhada. Mas vamos lá. Começa com o Benelux em 1944, né, a partir daquela união de Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Tem um monte de autor que não considera essa o início da União Europeia, mas de fato é, né, que ali começa o embrião de uma zona de livre comércio. Entre esses 3 países são muito próximos, né, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E em 1952 é criada a SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, que nós temos junto a Bélgica, Holanda e Luxemburgo a entrada da França, da Alemanha, nesse caso a Alemanha Ocidental, e da Itália. Na SECA, na Comunidade Econômica do Carvão e do Aço,
a questão ainda estava muito ligada à circulação de produtos, sobretudo para abastecer uma indústria de base ligada à indústria siderúrgica e à indústria metalúrgica, tá, gente? Circulação de carvão, minerais metálicos, sempre nesse sentido. Em 1957, vem a assinatura do Tratado de Roma, e com o Tratado de Roma nós temos mais possibilidades dentro do bloco. O bloco deixa de se chamar Comunidade Econômica do Carvão e do Aço e passa a se chamar de Mercado Comum Europeu ou Comunidade Econômica Europeia, joia? E a partir daí nós temos a entrada de vários países compondo o bloco e em 1991 começa uma série de reuniões que começam em 91, avançam para 92, no final de 92 um acordo é assinado, um tratado é assinado que vai entrar em vigor em 93. Esse tratado é o Tratado de Maastricht, que vai transformar o mercado comum europeu em União Europeia, que vai prever a criação do euro, que vai ampliar as possibilidades de livre circulação de pessoas e com a adoção do euro, com a implementação do euro no início dos anos 2000, nós temos um processo de transformação na organização da União Europeia. Ela deixa de ser um mercado comum e passa a ser classificada como uma união econômica e monetária. Tudo bem que nem todos os países que compõem a União Europeia adotam o euro, mas a grande maioria faz isso, então nós já criamos ali uma zona de integração econômica e o bloco passa para uma categoria acima, que é justamente a categoria da União Econômica e Monetária, né? Cabe lembrar, destacar bem rapidinho, que a União Europeia está em crise, a União Europeia está em crise econômica originada na crise mundial de 2008, que vai ter um caráter muito específico dentro da União Europeia, afetando principalmente Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, né, um grupo aí que é chamado de PIGS. Junto com esta crise econômica aparece toda a questão da crise migratória de pessoas vindas da África, sobretudo do norte da África, e também da Síria, tentando avançar para dentro do continente europeu. Ou seja, é um momento de crise, é um momento extremo de grande preocupação dentro das estruturas da União Europeia, que é o bloco que conseguiu o maior nível de integração e que a gente pode aí observar um processo de desmantelamento desse bloco iniciado aí com essa questão da saída do Reino Unido da União Europeia. Valeu, gente! Eu fico por aqui, sempre pedindo para que vocês se inscrevam no canal e compartilhem as nossas aulas aí. Um grande abraço e até a próxima!